Vamos então ao nosso vídeo de hoje, onde nós vamos falar sobre o traço masoquista na musculação. Eu já fiz sobre o traço esquizoide, que ele é o primeiro que se forma em nós, depois eu fiz sobre o traço oral, que é o segundo, sobre o traço psicopata, terceiro traço a se formar. Hoje nós vamos falar do masoquista, que é o quarto traço, e depois vem o traço rígido, ok? Para dar uma situada rápida, se você está assistindo, não seria necessário, mas para quem está chegando agora, para ficar mais claro, para ficar melhor o entendimento, cada corpo apresenta características de cada um dos 5 traços. Então, quando eu estiver falando aqui do corpo do traço de caráter, qualquer um deles, hoje eu vou falar de masoquista, é como se a pessoa fosse toda do traço de caráter masoquista. E, eventualmente, uma pessoa pode ter um rosto, um tronco, um quadril, pernas, braços do traço de caráter masoquista, mas ela tem marcas nos olhos de outro traço, no queixo de outro traço, enfim, diversas outras pequenas mostras aonde você verifica os 5 traços de caráter, beleza? Então vamos lá, vamos direto ao ponto hoje. Traço de caráter masoquista na musculação. Você, para identificar um traço de caráter masoquista, de forma geral, se alguém tivesse todo o corpo só de um traço, seria uma pessoa como o Hulk, quando o cientista lá do filme se transforma em Hulk. O Hulk tem uma cara quadrada, tensa, tem um corpo todo grandão, braço parelho, grande, tudo, tronco quadrado, reto, não tem a curva que faz aqui o violão, não tem essa curva, ele é reto, quadril proporcional ao todo, e perna é uma tora grossa até embaixo. Então você pode ver uma pessoa que tem uma perna grossa de cima até embaixo, mas tem um modelamento aqui do violão no quadril. Significa o quê? Acima do quadril, né, na cintura. Significa o quê? Que essa pessoa tem o masoquista na perna, essa pessoa tem a rigidez no quadril. Então, somos uma mistura dos 5 traços, porque todos nós temos os recursos dos 5 traços. As dores emocionais guardadas e tudo mais dos 5 traços. Consequentemente, nós temos as habilidades dos 5 traços. Então, aliás, eu ia dizer uma coisa agora e não vou ainda. Eu disse no vídeo passado, retrasado, que no vídeo no vídeo que eu falar do psicopata, do traço rígido, que é o último, eu vou dizer qual é a melhor combinação de traços que existe. Ok? Inclusive vou dizer que percentuais, que forma que ela está, ou essa relação está organizada e se torna a melhor combinação que tem. Melhor combinação para quê? Para ter uma vida plena, para ter harmonia, para ter amor, para ter um bom trabalho, para ter dinheiro, para ter saúde física, para tudo é a melhor combinação. Vou contar no próximo vídeo que eu falar sobre musculação ou sobre exercício físico, que vai ser do rígido. Beleza? Então vamos lá, eu vou traçar aqui um pequeno paralelo. Foi na sexta-feira à noite, eu estava esperando, eu tinha feito uma viagem sexta-feira, precisava voltar sexta-noite, estava tudo marcado para eu voltar sexta-noite, e eis que cancelada a viagem. Mas enfim, eu estava lá, enquanto isso não aconteceu, eu estava lá, aquele burburinho, muita gente e tal. E aí eu costumo ficar observando, eventualmente, as pessoas. Eu acho que é uma forma de distração. E aí eu vi um casal que entrou carregando alguma mala, alguma bolsa, entrou para sentar na sala VIP, na sala de espera lá. O casal entrou. Ele vinha na frente. Ele tinha
o traço de caráter bem marcado do psicopata. Bem marcado no sentido do que ele tinha um tronco muito avantajado de musculação, muita hipertrofia, um corpo muito marcado, os músculos aparecendo, aquele corpo que o músculo aparece assim quando tensiona, sabe? Aqui, eventualmente assim, aparece o músculo. Isso tem a ver com um traço rígido. Um corpo muito marcado. E o tronco dele aqui em cima era largo e maior que o quadril. Maior que o quadril. Ah, mas ele não tinha nada de rigidez no tronco? Sim, ele tinha, mas era menos. Ele não tinha nada de rigidez na perna? Até tinha um pouquinho, mas bem menos, ok? Então dava para ver o formato dele, que ele era uma pessoa de frequentar, o casal era de frequentar a academia, por isso que eu estou falando deles, desse casal. Desse exemplo, nem conheço, mas dá para ver que eles eram de academia. Ele com um corpo bem marcado, com a musculatura hipertrofiada, marcante os formatos dos músculos, ok? Bem marcante. Perna afinando, ou seja, uma perna que tende para psicopatia, um pouco de músculo na coxa, porque a coxa ainda tinha um pouco de rigidez, então aparece o músculo saliente, etc. etc. Esse é o traço de caráter rígido. Rígido psicopata. No caso, psicopata eu já falei, rígido eu vou falar amanhã. Mas aí atrás vinha ela, a moça, a esposa. Possivelmente a esposa tinha uma mocinha junto, devia ser a filha, pelo visual deles muito parecidos, eu imaginei. É um casal com a filha. Aí veio ela atrás dele. Ela também estava de bermuda, de roupa justa, e então deu para ver exatamente tudo certo. Aquele braço, vou trazer mais para longe, aquele braço grande aqui em cima e continua grande. Claro que afina quando chega no pulso, mas não tem essas curvas dos músculos, é aquele músculo assim, é uma massa única dos dois braços. Um tronco que não afinava, não fazia o violão do rígido, não afinava entre peito e quadril, não afinava, não fazia aquele afinamento ali. Ele era reto. Um quadril que até tinha um pouquinho de rigidez, e no próximo vídeo que eu vou falar mais da rigidez, e pernas que eram umas toras. Não, ela não era feia, era uma mulher bonita, mas dava para ver no formato, era uma perna grande de alto até embaixo. E qual é a diferença do traço de caráter masoquista, que tem uma musculatura grande, para o traço de caráter rígido, que também pode desenvolver uma musculatura grande? O traço de caráter masoquista tem os membros, não é? Que eu falei, o braço, as pernas, grandes. Dá para ver que é duro, é tenso aqui, é duro, mas não marca os músculos, é como se fosse uma árvore. Bate na árvore, a árvore é dura, tá ali, é maciça, é dura, é resistente, mas não tem marcas de musculatura. O traço de caráter rígido aparece as marcas, essas marcas de músculo, assim, ó, saliente aqui, depois saliente aqui, ó, saliente aqui, afina um pouquinho aqui em cima, depois é saliente aqui de novo, tá? Isso é do rígido. O masoquista, ele fica uma tora, simplesmente isso. Então agora vamos dizer, qual é a musculatura, qual é a técnica de exercício físico ou a musculação mais apropriada no caso do masoquista? Se o masoquista tiver um braço dessa bitola assim e fizer hipertrofia, ele vai continuar aumentando isso. Só vai aumentar isso, não vai marcar a musculatura. Se a pessoa quer participar, vou participar de um evento daqueles de Mister não sei o que mostra a musculatura, que mostra detalhes do corpo, a escultura corporal, para o masoquista isso não faz muito parte.
isso não faz muito parte, ok? Porque ele não vai marcar os músculos, ele vai crescer o corpo, vai ficar com um bração que parece a minha perna, mas não vai marcar a musculatura. Então, precisa hipertrofia para um masoquista? Não precisa, e essa hipertrofia só vai fazer ele ficar cada vez maior, mas não vai modelar, tinha faltado essa palavra, não vai modelar a musculatura dele, ok? Então, seria um exercício para um masoquista, exercícios de fortalecimento. Ele já tem uma estrutura muscular forte, já tem. O traço de caráter masoquista já tem uma musculatura forte. Se você fizer exercícios de resistência, essa musculatura vai se manter forte ao longo do tempo. Vai facilitar os movimentos do corpo, vai... Depois de terminar o 5º vídeo, eu vou dizer uma das importâncias da musculação. Uma das importâncias da musculação. Não vou dizer uma, vou dizer mais de uma. Mas vamos lá. Vou fazer um vídeo sobre a importância disso que eu estou falando de traço por traço. Ah, mas eu não gosto de fazer exercício, e daí? O e daí é que nós vamos conversar, tá? Eu também não gosto, mas faço. Eu não gosto tanto assim, mas eu faço. Tem coisas que a gente faz porque é o que é. É o que é. Tem certas coisas que eu preciso fazer e eu faço, ok? E tratar do meu corpo é uma dessas coisas. Mas isso eu vou falar num outro vídeo, depois do vídeo do rígido, ok? Então vou lembrar que eu acho que falei no vídeo do psicopata, ó. O traço esquizoide não tem musculatura, porque o traço esquizoide, ele viveu dentro do útero e concentrou a energia na cabeça. Musculatura muito fraca. O traço oral, que é o seguinte, saiu do útero da mãe e veio para o colo da mãe. Veio para o colo. Não usava o corpo, não usava musculatura durante o desenvolvimento da fase oral. Não usava. Usava o contato, usava a atenção, o carinho, a boca para sugar, mas não usava musculatura. Então o corpo ficou fofo. Fofo. Diferente do esquizoide, o oral, o corpo fica fofo. Depois vem o traço de caráter psicopata, que já começa a caminhar 1 ano e pouco em diante. Começa a caminhar trôpego, cai muito, tropeça, dificuldade de subir escada. Tá? E o que isso quer dizer? Que eu desenvolvo a parte de cima, as habilidades com os braços, com as mãos, eu brinco numa boa, mas eu não caminho e não me desloco tão bem. Este é o traço psicopata. Então, o traço psicopata desenvolve a parte de cima do corpo, mas não desenvolve tanto perna, musculatura de perna. Lembra que eu falei que o Freud bota esses dois traços, o psicopata e o masoquista, na mesma fase? Então, o traço psicopata continua se desenvolvendo ainda na fase do masoquismo. Se ele tem essa fase muito marcada, aí as pernas dele vão desenvolver muito. E aí é que ele fica com um corpo grande em cima, que é do psicopata, mas também cresce embaixo, que é do masoquista, ok? Se a fase masoquista não é tão marcante, o que eu quero dizer aqui com marcante? Todos os nossos traumas se desenvolvem em cima de... todos os nossos traços se desenvolvem em cima das 5 traumatizações que a gente passa. Se durante a fase masoquista eu não tenho uma traumatização muito grande, eu só vou desenvolver melhor a habilidade de me deslocar, porque a habilidade de mexer com os braços eu já tenho aqui do psicopata, eu vou desenvolver melhor a habilidade de andar, mas eu não vou carregar peso emocional, peso psíquico. Eu não vou carregar peso, então eu não carregando peso, eu não engrosso a perna, ela só se fortalece, não engrossa. E aí então o que vem? O último traço, que é o traço rígido, que é o traço que tem toda a capacidade muscular do masoquista, mas desenvolve habilidade, agilidade. Então ele tem uma musculatura forte, não tora que nem o masoquista, e ele é ágil para se movimentar. Por isso que o 5º traço é o traço que a gente chama de proativo. É aquele traço que alguém diz que
precisa ser feita uma coisa, ele já levanta e sai fazendo. Ele tem esse impulso natural para o movimento. Beleza? Todas as fotos, todas as imagens, fotos não, desculpa, todas as imagens, todas as ilustrações, todos os desenhos que eu tenho memória agora, daqueles deuses do Olimpo, dos deuses gregos, aquelas musculatura toda lá, são tudo traços de caráter rígido, muito marcante. Musculatura aparente, musculatura marcada no corpo todo, ok? Já mostrei no outro vídeo, quando é só em cima pode ser do psicopata, mas quando isso se harmoniza no corpo é mais do rígido. E mesmo assim dá para notar uma diferença entre o psicopata e o rígido. Se eu, com a minha psicopatia aqui no tronco, for para a academia fazer X exercícios para cá, X por semana, tanta carga, tudo, e uma outra pessoa com uma estrutura similar, porém com rigidez mais marcante aqui, ela vai lá e faz a mesma, ele vai ter os músculos marcados, modelados, mas ficarão maiores que o meu, ok? Maiores que o traço psicopata. Essa é uma das diferenças. Então, às vezes a gente olha uma pessoa com o corpo todo moldado, o tronco moldado, uma pessoa sem camisa, está sentada, a gente não prestou atenção na perna, viu o tronco todo moldado e diz, é um traço psicopata, ou é um traço rígido. Se é aquela musculatura mais marcada e maior, é o rígido. Se é bem marcada, mas é um pouco menor, é do psicopata. Beleza? É isso então. Hoje eu divulguei um outro vídeo já falando sobre identificação de uma dor que eu observei hoje num traço oral. Eu trouxe para vocês identificarem essas situações de forma mais fácil. Eventualmente vocês têm uma pessoa conhecida que usa do oral para, por exemplo, comer mais do que deve, fumar mais do que deve, beber mais do que deve. A gente diz, essa pessoa tem uma dor nesse traço. Ajuda ela a curar a dor desse traço, que esse vício, essa necessidade de suprir, desaparece. Beleza? Então, sempre antes de criticar, a gente tem que entender o que está acontecendo com o outro. E sempre, sempre, sempre é possível auxiliar, ajudar, facilitar a vida do outro. Beleza? Aliás, para facilitar a vida dos outros, é que eu trago isso aqui. Afinal de contas, esse conhecimento é o meu trabalho. Eu cobro para fazer esse atendimento de forma individualizada. Mas eu trago aqui de graça por quê? Porque o trabalho principal da vida da gente é ajudar o outro a ter uma vida melhor. Beleza? Voltamos amanhã.